Bem, Arthur, falar sobre o multiplicador de Lagrange. O multiplicador de Lagrange ele é utilizado para calcular máximos e mínimos de função de mais de uma variável quando existe uma restrição, quando existe uma condição a mais. Você tem uma função, assim, f, que depende dos variáveis, e você tem uma condição sobre essas variáveis, assim, que seria uma outra condição. É uma expressão envolvendo x e y igual a uma constante, não é uma função exatamente. Por exemplo, essa aqui, ó, f de x e y igual a x ao quadrado mais 2y é uma função. E uma condição que a gente pode dar para ela é, por exemplo, x mais y igual a uma constante k aqui, que pode ser qualquer constante, digamos que fosse 2. Então, você quer calcular o máximo dessa função aqui, que é um paraboloide, restrito à condição que x mais y é igual a 2. Antes de você estudar múltiplos de Lagrange, você ia, por exemplo, encontrar máximo dessa função aqui em algum conjunto do domínio. Por exemplo, poderia ser num intervalo fechado, num retângulo. Igual você fazia, assim, poderia ser em todos os reais. Agora ele vai dar uma condição. Então, qual é o procedimento? O procedimento é observar que quando ocorre essa condição, o gradiente da função tem que ser sempre um múltiplo do gradiente da condição. Ou seja, é um gradiente de g multiplicado pelo número que ele chama aqui de lambda. Mas se não consegue fazer esse lambda, chama de qualquer outra letra. Chama de t. Só tenha cuidado que não chame de x e y para não confundir com essas outras letras que tem aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer essa questão aqui agora, o que é que a gente iria fazer? A gente sabe que f de x é x ao quadrado mais 2y ao quadrado, e a condição é x mais y igual a 2. Então, eu vou utilizar a definição. Como é que a gente calcula o gradiente da função f? Vamos relembrar aqui. O gradiente da função f são as derivadas parciais na ordem, primeiro x, depois y. Então, vai dar quanto? Derivando aqui com relação a x, a derivada dá 2x. A derivada de y dá apenas 2x. Agora, derivando com relação a y, aqui dá 0, então vai dar 4y. Esse é o gradiente da função f. E o gradiente da função g? A função g é g... Eu coloquei g de x e y igual aqui a x mais y. Aí, como é... Você fala, não, mas não é x mais y igual a 2? É, mas aqui a função é g de x e y. É x mais y igual a 2. Se eu colocasse aqui o menos 2,0, não é problema, porque quando você derivasse com relação a qualquer das variáveis, a constante, a derivada da constante sempre dá 0. Então, derivando com relação a x, vai dar 1. E a derivada com relação a y também vai dar 1. Qualquer uma das duas dá 1. E agora, o que a gente vai fazer? Vai usar aqui a definição. O gradiente da função f é igual a um múltiplo do gradiente da função g. Só que, para não ficar escrevendo o tempo todo, a gente sabe que a primeira coordenada do gradiente dessa função tem que ser igual à primeira coordenada dessa aqui. Vou colocar só mais uma vez, depois a gente vai fazer isso mais rápido, tá? Então, o gradiente da função f deu 2x 4y igual a lambda. O gradiente da função g deu 1 e 1. Pronto. Então, que a gente pode reescrever como sendo lambda e lambda, né? Multiplicando aqui para dentro. Portanto, 2x é igual a lambda. Deu um sistema. E a outra equação foi 4y igual a lambda. Aí, como você faz para resolver esses sistemas? No livro lá, o autor diz, não tem bem um método. Realmente não tem. Mas tem uma coisa que na maior parte das vezes você vai utilizar em quase todas as questões quando fica mais difícil, que é usar a condição. X mais y é igual a 2. Então, as equações não são apenas essas aqui. Tem também a outra equação, que é x mais y, que é a condição, o vínculo que é criado entre as variáveis x e y. Bem, se x mais y é igual a 2, eu posso isolar x nessa e fazer x mais y igual a 2. Vamos fazer isso?
Daqui a gente pode escrever o x como sendo igual a lambda sobre 2, isolando x, né? Porque 2x igual a lambda. Então, x vai ser lambda sobre 2. A mesma coisa aqui nessa outra equação. E y vai ser igual a lambda dividido por 4. Como x mais y tem que ser igual a 2, a gente vai substituir aqui, ó. Quem é o x? Lambda sobre 2. Quem é o y? Lambda sobre 4. Então, substituindo bem aqui, então vamos ter x. Quem é x? Lambda sobre 2. Mais quem é y? Lambda sobre 4. Igual a 2. Você vai resolver essa continha aqui. Para trabalhar com fração, vamos multiplicar logo tudo por 4. Se multiplicar tudo por 4, vai sumir aqui essas frações. Então, multiplicando tudo por 4, 4 vezes 1 meio, ou seja, 4 vezes 2 dá 2. Então, fica 2 lambda. Mais 4 dividido por 4 dá 1, então dá lambda. 4 vezes 2, 8. Portanto, 2 lambda mais lambda, 3 lambda. 3 lambda igual a 8. E lambda é igual a 3 oitavos. Lambda é igual a 3 oitavos. Como a gente quer saber quem é x e y, então quem é x é lambda sobre 2, está bem aqui em cima. Então vai ficar 3 oitavos dividido por 2. Aí você, quando faz fração de fração, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então 2 sobre 1 é coisa de 1 sobre 2. Isso aqui vai dar 3 sobre 16. Do mesmo jeito acontece com o x, tá? O x é lambda sobre 4. Então vou pegar o valor do lambda, que é 3 oitavos dividido por 4. 8 vezes 4 vai dar 3. Mesma coisa que eu fiz aqui, só para ir mais rápido. Então vai dar 3 sobre 32. Acabou? Não. Esse aqui, esses valores. X igual a... Acabou a folha. X igual a 3 sobre 16 e y igual a 3 sobre 32 é onde ocorre os extremos da função. Que vai ser, no caso, ou o máximo ou um mínimo. Vamos ter agora que substituir na função e terminar. Deixa eu pegar outra folha. Então vamos lá analisar. A função era f de xy igual a x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Então, quando você substituir f de xy, vai ser igual a 3 sobre 16. O x deu 3 sobre 16. 3 sobre 16 ao quadrado, mais 2 vezes os y, que é 3 sobre 32 ao quadrado. Aí faz essa continha aqui. Aqui vai dar um trabalho, dar moléstia. Vai dar uma conta da moléstia. Dá 9 sobre 16 ao quadrado. 16 ao quadrado, não lembro quanto é que é, tem que fazer. Deixar aqui 16 ao quadrado. Mais 9 vezes 2 sobre 32 ao quadrado. Pronto, aí vai dar esse número aqui. Aí eu quero saber se é máximo ou se é mínimo. Como eu posso verificar isso? Você pode, depois, esse aqui é um caso que ocorre quando dá apenas um único número crítico, que é esse aqui. Só deu 1. Eu não sei se é máximo. Se desse 2, o maior seria o máximo, o menor seria o mínimo. Aí o que eu faço? Eu pego um outro valor qualquer da função. Qualquer outro, nessa condição aí. Por exemplo, a gente sabe que x mais y é igual a 2. Não é? Não é a condição, é x mais y igual a 2. Vamos pegar aqui um ponto que é fácil fazer as contas. Então a gente pegar x igual a 1, y igual a 1. Né? Que sabe essa condição aqui. Isso aqui o autor do livro não explica não, tá? Quando x for igual a 1 e y igual a 1, implica que x mais y é igual a 2. Então, x igual a 1 e y igual a 1 é um ponto que satisfaz essa condição. Eu vou achar quanto é f de x e y nesse caso. No caso, f de 1, 1. Que vai dar, então, 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 ao quadrado, que dá 3. Vamos comparar. Esse 3 é maior ou menor que esse número aqui?
Aqui é fração, né? Esse número aqui vai dar um número que é menor do que 1. Que aqui é o número 16 agora é bem maior do que 9, 32 agora é bem maior do que 18. Isso aqui é um número menor do que 1, provavelmente. Que vai ser, então, menor do que 3. Menor do que 1, esse aqui é menor do que 2, pronto. Então, esse aqui é maior do que esse. Então, esse aqui vai ser um mínimo da função. Portanto, f de 3 sobre 16, 3 sobre 32 é um mínimo da função. Com esse vínculo. Com a condição x mais y igual a 2. Então, aqui a questão foi uma página inteira. Você pode parar o vídeo, pausar e assistir novamente, mas a ideia é sempre essa. Só que agora eu vou fazer outros exemplos e não vou mais ficar escrevendo o tempo todo assim, desse jeito, passo a passo. Então, a gente já vai pular logo para cá. Ó. Essa aqui é a derivada da função com relação a x, f. Aqui é a derivada da função g com relação a x e assim sucessivamente. Vou fazer mais um outro exemplo para ilustrar. Esse exemplo que eu vou fazer agora é um exemplo do livro, tá? Isso aí não foi do livro, não. Foi um exemplo que eu criei agora e foi até aquela condição que não tinha ocorrido nenhuma vez. Por exemplo, essa aqui que é o exemplo exercício 3 do livro. f de xy é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E a condição é que x vezes y seja igual a 1. Então, eu já disse quem é f. Quem é a função g para poder usar na questão? Ora, g de x, aqui essa parte esquerda da condição, é x vezes y. Aí o que você vai fazer agora? O gradiente da função f tem que ser igual a um número vezes o gradiente da função g. Você pode fazer aqui a parte, para você não errar. Por exemplo, quem é da função com relação a x? A derivada com relação a x aqui dá 0, dá 2x. Quem é a derivada da função f com relação a y? Dá 2y. Quem é a derivada da função g com relação a x? Bem, g de x é x vezes y. Se eu derivar com relação a x, vai dar o y é constante. A derivada de x é 1 vezes y, dá y. Analogamente, a derivada da função g com relação a y, o câncer dá apenas x. Pronto, agora vamos igualar aqui. Ó. Então, a derivada da função f com relação a x vai ser lambda vezes a derivada da função g com relação a x. Então, eu vou substituir, vai ficar 2x igual a lambda vezes y. Por quê? Porque esse termo aqui é a derivada com relação a x de f e esse termo aqui é a derivada de g com relação a x. Analogamente, do mesmo jeito que faz na outra linha, 2y igual a lambda vezes x. E agora você tem um sisteminha. Não esqueça que o sistema também tem a condição que é dada, que é x vezes y igual a 1. Agora, como resolver esse sistema? Tem várias formas. Em geral, você pode sempre tentar isolar isolar lambda em cada uma delas, ou e depois que você isolar lambda em cada uma delas, igualar as duas equações. Porque você vai ficar função apenas em x e y. Por exemplo, se eu isolasse aqui o lambda aqui, certo? Ficaria 2x sobre y. Se eu isolar aqui, ficaria 2y sobre x. Aí eu igualo uma com a outra e tento resolver. Nesse caso, eu vou resolver de uma maneira mais fácil, porque eu sei que x vezes y é igual a 1. E aqui é muito fácil aparecer x vezes y. Se eu multiplicar a primeira equação pela segunda, dá x vezes y. Aqui também, ó, primeiro membro. Então, eu vou multiplicar essa equação por essa. Quando eu multiplicar 2x vezes 2y, dá quanto? Dá 4x vezes y, igual a lambda vezes lambda, lambda ao quadrado. E y vezes x dá xy também. Qual é a vantagem de fazer isso? É porque eu sei que x vezes y é igual a 1. Aparece nas duas. Então, eu vou assumir que com x vezes vai ficar apenas lambda. Então, 4, que é 4 vezes 1 dá 4, é igual a lambda
ao quadrado. Ou seja, eu tenho aqui o valor de lambda, que é mais 2 e menos 2. Eu tenho dois valores para lambda. E agora? Com esse valor para lambda, eu vou substituir aqui nas equações. Então, vou fazer primeiro para lambda igual a 2. Vá devagar, não faça tudo, coloque logo lambda igual a mais ou menos 2, você acaba errando. Como era, se você puxou a minha, eu era apressado e tinha essa mania de fazer essas coisas desse jeito. Vá mais devagar. Eu perdi muito com isso. Então, vai ter 2x igual a lambda vezes y. Como lambda é igual a 2, a 2y. Daqui a gente tira que x é igual a y. Observe, se a gente substituir aqui também, ó, vai ficar 2 lambda, 2y igual a 2x. Vai ficar y igual a x também. Tanto na primeira como na segunda equação. Então, só basta resolver na primeira. Mas eu vou colocar só para você ver. Vai ficar assim, 2y igual a lambda. Quem é lambda aqui? Ó, 2x. Ou seja, x é igual a y. Nas duas equações é a mesma coisa. Às vezes não dá e você consegue resolver a equação. Bem, como x é igual a y mais x vezes y é igual a 1, então vamos ter que x vezes y. Quem é y? X igual a 1. Ou seja, x ao quadrado é igual a 1. E daqui a gente tira aqui x é igual a mais ou menos 1. Se x for 1, y vai ser igual a quem? A gente mostrou que x é igual a y. Se x é 1, o y é 1. E se x é menos 1, y é igual a menos 1. Então, encontramos aqui um par de pontos. Quem são os pontos? Assim, P1 tem coordenadas x igual a 1, y igual a 1. E P2 tem coordenadas x igual a menos 1, y igual a menos 1. Já encontramos dois pontos. Isso aqui foi para lambda igual a 2. Vamos para lambda igual a menos 2. Para lambda igual a menos 2. O que vai ocorrer? Vamos ter assim, vou substituir esse lambda igual a menos 2 bem aqui na equação. Ó. Aqui onde tiver lambda, eu vou colocar menos 2, aqui e aqui. Então a equação vai ficar assim. 2x igual a menos 2y. 2y igual a menos 2x e x vezes y igual a 1. E a gente tem que resolver essa equação. Daqui a gente tira, né, dividindo tudo por 2, que x é igual a menos y. As duas igualmente, essas duas aqui implicam que x é igual a menos y. Né? Porque eu cancelo 2 com 2, vai ficar x igual a menos y, em qualquer uma das duas. Então, como x é igual a menos y, substituindo aqui embaixo, nós vamos ter que x vezes y. Quem é y? Menos x. Igual a 1. Aí, portanto, x ao quadrado igual a menos 1. Tem algum número x que a gente leva ao quadrado dá menos 1? Não, né? Porque todo número ao quadrado é maior ou igual que 1. Portanto, não existe, nesse caso, não existe x pertencente aos reais. Então, os únicos números críticos, os únicos pontos que você vai testar é o 1, 1 e o 1 menos 1. Mas não acabou ainda, a gente tem que testar isso. Então, vamos voltar lá para a função. A função era f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, f do ponto, quais são os pontos? 1, 1, é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que dá 2. Analogamente, né, o f de menos 1 também é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é igual a 2. E agora, isso aqui é máximo ou mínimo? Os dois deu iguais. Pega um outro ponto qualquer da função para a gente verificar se isso aqui é máximo ou mínimo. Mas a gente tem que pegar na condição. Qual é a condição? A condição é que x vezes y é igual a 1. Então, eu tenho que pegar dois números que são essa condição. Que então, a gente pegar 2 e 1 meio. Que se eu pegar 2 e multiplicar por 1 meio, o resultado dá 1. Então, eu vou pegar o x como 2 e o y como 1 meio. Então, eu vou fazer f de 2, 1 meio. Então, 2, f de x é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 1 meio ao quadrado.
Isso vai dar 4 mais alguma coisa. Isso aqui com certeza é maior do que 2, que esse valor aqui, ó, que era o f de 1 e o f de 1 menos 1. Então, esses dois lugares aqui são máximos ou mínimos? É 2. É menor do que esse aqui, que é 4, alguma coisa. Então, esses aqui são mínimos. F de 1 e f de menos 1 são os mínimos da função. Bem, são da função. Só dar uma outra sugestão aqui, ó. Esse assunto, todo esse assunto de multiplicador de Lagrange, você podia fazer sem ele, nesses exemplos aqui, ó. Por quê? Aqui é uma função de duas variáveis, fx igual a x quadrado e x igual a 1. Eu não poderia aqui simplesmente isolar o y. Se eu isolasse o y aqui, ficaria quanto? Y igual a 1 sobre x, não é? E eu não posso pegar esse valor de y e substituir bem aqui, ó. Se eu fizer isso, essa função vai ficar x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, porque y é igual a 1 sobre x. E ficar uma função apenas de uma única variável. Aí podia você fazer tudo isso como função de uma única variável. Então, você faça os exercícios agora do livro, me manda as perguntas que você não entendeu ou questões que empacou, que está em dúvida. Eu vou fazer um outro vídeo agora falando sobre aquelas regiões.